Fábio Arcanjo, que pergunta: os evangélicos na política brasileira contribuíram para piorar o país ou para melhorar? A discussão a respeito do Estado e a participação... imagens muito grotescas até em CPIs, os caras orando de mão dada, uma coisa dentro do próprio Congresso, mas ao mesmo tempo também manifestando sua fé. Você acha que isso atrapalha na evolução do país? Eu acho que o Brasil tem tanto problema de disfuncionalidade no Estado e na sociedade, na elite, na distribuição de riqueza, que eu não acredito que dê para dizer que os evangélicos per si são um problema a mais. É claro que há um certo olhar de mal-estar com a ideia de dentro da máquina do Estado alguém rezar, como uma CPI, você está dentro da máquina do Estado, né? Então, com alguém rezar dentro da máquina do Estado, porque o Estado é constitucionalmente laico, apesar de evocar Deus. Então, assim, isso parece que na CPI o cara devia ir no quarto escondido e rezar, mas que isso não aparecesse como dentro, né? Sim. Então, do ponto de vista da discussão teórica política, é uma ação fora do lugar. E como normalmente são os evangélicos que fazem, porque eles gostam de ficar mostrando que eles têm fé, né? Faz parte do negócio mostrar que tem fé. Então parece também porque eles cresceram. O Brasil era um país de uma maioria católica gigantesca, paquidérmica, sem a Igreja Católica vem tomando um pau dos evangélicos aqui no Brasil, gigantesco em termos numéricos. Depois de séculos, o Vaticano descobriu que tinha um papa pelo menos argentino, né? Porque se ele só põe europeu, o Vaticano é um grupo de europeus cercados por europeus de todos os lados, se bem que a Europa não está tão europeia assim nesse sentido, mas nas grandes cidades. Então, eu tenho a impressão que há uma certa resistência em relação aos evangélicos. Uma coisa tipo, como se o evangélico fosse o novo rico, sabe? O cara que acabou de entrar no Clube X nos Jardins e nunca frequentava aquele clube. Então, que cara não sabe comer com garfo e faca, sabe? Agora, do ponto de vista teórico... Chega com um Camaro amarelo no restaurante. Esse tipo de coisa fazendo barulho, né? E agora, do ponto de vista da teoria do Estado laico, de fato, não devia se rezar. Agora, eu não acho que os evangélicos... Eu não acho que dê para dizer que os evangélicos são o maior problema do Brasil. O Brasil tem muito problema. Assim como existe muito evangélico, que é gente que trabalha, que tem família, que cuida de coisa, que faz... Sabe? Que não é problema. Então, pegar os evangélicos como um todo e dizer que os evangélicos são um problema, talvez você esteja pensando em alguns pastores evangélicos especiais que geram problema. Talvez não especificamente os políticos que representam movimentos religiosos e tal, mas a discussão, muitas vezes discussões de política pública, ela cai em cima da religião, seja por causa das drogas, e aí eu acho que as fronteiras elas ficam um pouco complicadas, né? A questão do aborto, são questões que passam pela religião, que muitas vezes podem ser consideradas por questões de política pública, assim. E aí as fronteiras elas ficam mais complicadas, né? Porque eu entendo o político evangélico defender os seus interesses. Agora, quando a gente começa a discutir, mas aí a vida começa aqui ou começa ali, passa por Deus em algum momento essa discussão. Passa, inclusive quanto menos capaz é o Estado de fazer a sua função, mais a religião consegue fazer a função. E aí, inclusive, é uma das chaves dos evangélicos. Os evangélicos operam com franchise, praticamente, certo? São super ágeis em termos de business. É um Starbucks da... É um Starbucks de Jesus, né? Da fé. Então, assim, o resultado é que, muitas vezes, o Estado não consegue fazer o trabalho de política pública junto às populações vulneráveis, como se fala. Mas aquele bairro tem uma igreja. Tem. E aquela igreja... se transforma no programa de final de semana. E aquela igreja faz com que os filhos se encontrem. E aquela igreja faz com que os filhos namorem. E aquela igreja faz com que as crianças fiquem longe das drogas. Certo? E aí a igreja emplaca. Ela promete entregar Jesus e ela entrega. E aí o Estado, que inclusive é disfuncional, então ele não consegue chegar lá e dizer, peraí, então... essa discussão aqui essa discussão do aborto ou a discussão do sexo, eu lembro que eu escrevi uma coluna alguns anos atrás sobre a Damares
e que deu um pau danado. E, claro, a Folha colocou na primeira página um trecho da coluna, porque a Folha gosta de sangue. E quem trabalha na Folha normalmente gosta de sangue, né? Então, assim... E aí, era uma coluna em que eu dizia que a Damares tinha razão. A Folha. Certo? Que é mais aqui. Ah, é? Vamos foder o Pondé aqui. Bota esse negócio. Assim, porque a gente gosta de sangue, né, na Folha. Então, assim, aí eu dizia em algum momento da coluna que a Damares tinha razão, né? Tinha razão no sentido de que as famílias deveriam proteger as suas filhas de um sexo precoce. Uhum. E devem mesmo. Porque você tem meninas de 14, 15 anos com filho. Uhum. Fazendo sexo, sim. certo? E ela tem um filho com 15 e vai ter outro com 17, sim. certo? E se as famílias que dificilmente conseguem fazer esse trabalho, às vezes as igrejas conseguem, fazer uma contenção desse tipo de prática, que é necessário que se faça. E aí, é claro que eu escrevi a Damares tem razão, justamente para gerar pau, né? Porque o que eu estava querendo dizer era o seguinte, olha, todo mundo muito bonitinho, com sua vida secularizada bonitinha, com suas opiniões seguras, indo nas suas pizzarias da Zona Oeste, certo? Agora, as meninas de 15 anos, 14, estão ficando grávidas e ficam mesmo. E se não tiver pai e mãe, ou pelo menos mãe que fica olhando, se não tiver alguém, um adulto que olhe, ela vai engravidar e vai ter 3 filhos até 20 anos. E isso acontece no Brasil todo dia. Sim, total. Mas então fica essa zona, fica uma zona em que a religião não devia estar presente, mas a religião está. E à medida que a religião está presente, ela influencia no voto, claro. E aí influencia na política pública.